Senhoras e senhores, o Toto Wolff ainda não superou a ida do Hamilton para a Ferrari e dessa vez não é coisa que a gente está inventando, é uma coisa que ele demonstra e com palavras ele prova isso pra gente. E ele até também acho que deu uma exagerada nos detalhes que ele contou do que a gente não estava sabendo da ida do Hamilton para a Ferrari. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal F e hoje eu vou te contar o que a gente ficou sabendo via Toto Wolff de como foi essa saída do Hamilton da Mercedes para a Ferrari e como ele ainda tá demorando para superar essa situação e algumas surpresas também que a gente fica sabendo durante o processo. E aqui um aviso aqui no começo do vídeo. Eu gravei esse vídeo, deu erro na gravação, tô começando de novo. No começo desse vídeo eu vou pedir para você se inscrever aqui nesse canal, rumo a 50 mil inscritos até o final do ano, essa é a minha meta. Então inscreva-se aqui agora para ver mais vídeos aqui de Fórmula 1 aqui no canal F. E claro, já clica no like para ajudar esse vídeo na divulgação. Seguinte, o Toto Wolff comentou no livro que ele lançou junto com a Mercedes, dizendo que a pressa do Hamilton em sair atrapalhou o planejamento da equipe logo depois. E aqui ele disse o seguinte: eu esperava que o Hamilton deixasse a equipe, mas não consegui entender por que ele se mudou para outra sem saber se poderíamos ser competitivos. E eu quero que você guarde muito essa informação, porque na segunda parte desse vídeo, que vai obviamente seguir junto com esse, você vai perceber que isso aqui meio que muda de figura do nada. Presta atenção. E aí o Toto Wolff também explicou que não teve nem tempo de reagir. Ele teve uma ligação urgente com os parceiros da Mercedes e provavelmente perdeu a chance de falar com outros pilotos, como Leclerc e Norris, que haviam assinado contratos com as suas equipes algumas semanas antes. O que ele quis dizer com isso? Se o Hamilton tivesse avisado que iria sair antes, ele provavelmente iria contatar Leclerc, Norris e alguns outros pilotos para substituí-lo por lá. Por isso que ele ficou tentando contratar o Max Verstappen a temporada inteira e não conseguiu. E aí acabou o quê? Essa bomba estourou no colo do coitado do Kimi Antonelli, que vai ter que carregar essa pressão de substituir simplesmente o Hamilton numa situação como essa. E a partir de agora, eu quero que você perceba que toda essa situação se assemelha muito com um término de relacionamento. Que aí você vai entender onde eu quero chegar. Eu quero que você compare isso até o final do vídeo. Todo término de relacionamento sempre tem uma pessoa que ganha e uma pessoa que perde. A pessoa que diz que quer acabar, ela ganha o término. E a pessoa que fica com aquele não entalado, ela perde o término e fica tentando superar na base do comando verbal, na base das palavras. É o caso do Toto Wolff aqui, você vai perceber. Por sinal, o Toto Wolff até disse que ele ficou sabendo só pelo pai do Carlos Sainz, o Carlos Sainz Sênior. Foi o Carlos Sainz Sênior que avisou que o Hamilton estava saindo da Mercedes para a Ferrari ao próprio Toto Wolff, então até nisso ele foi o último a saber. E por mais que o Toto Wolff tenha dito essas coisas que ele não esperava, que ele nunca imaginava que o Hamilton ia sair para uma outra equipe, que o Hamilton vacilou em não ter avisado, o próprio Toto Wolff disse o seguinte: todos têm prazo de validade. E aí a coisa começa a virar muito uma dor de cotovelo. Num podcast, o High Performance Podcast, ele disse que há uma razão pela qual eles assinam contratos anuais, os famosos 1+1. O Toto Wolff foi a um podcast, o High Performance Podcast, e disse que sobre a saída do Hamilton, eles também estavam querendo deixar o Hamilton embora, que eles também já estavam pensando nisso, em encerrar o ciclo. Ele disse que existe uma razão pela qual eles assinavam contratos anuais com os pilotos. Você assina um contrato de um ano, mais um de opção, para avaliar se aquele piloto merece também correr mais uma vez na sua equipe. Ele disse: estamos em um esporte onde a acuidade cognitiva, e eu quero que você preste muita atenção nesse termo, é extremamente importante e ele acredita que todos têm um prazo de validade, nesse caso incluindo o Hamilton. Então, precisa olhar para a próxima geração. O que ele quis dizer com isso? O Hamilton já está chegando numa idade em que a famosa acuidade cognitiva, o que ele quer dizer com isso? A precisão de pensamento, precisão para usar o talento, a famosa inteligência de corrida, ela começa a ficar um pouco defasada. O que é normal, é natural um piloto com anos e anos de experiência ter essa questão, já que a mente não está tão fresca. Até aí tudo bem, mas a gente está falando do Hamilton, Toto Wolff, a gente não está falando de qualquer piloto. O Alonso está com 42 anos e a acuidade cognitiva dele está excelente. Eu acho muito difícil que o Hamilton tenha perdido isso. Eu acho que o problema do Hamilton mesmo é o carro, tá? Não é a acuidade cognitiva, Toto Wolff, mas aí é a minha opinião. E quando ele diz que ele precisa olhar para a próxima geração, é justamente o que muitos clubes de futebol na Europa, como o próprio Toto Wolff citou, fazem.
que é você passar o bastão para um piloto mais jovem, para ele carregar o legado da equipe que foi construído pelo piloto mais velho que está deixando a equipe pela porta dos fundos ou está se aposentando. E aqui, para piorar a situação e para deixar com mais cara de término e dor de cotovelo, o Toto Wolff disse que ele gostou de ver o Hamilton da Ferrari porque isso ajudou a Mercedes a evitar o momento em que eles precisariam dizer ao piloto mais icônico do esporte que eles queriam parar, que eles queriam terminar. Então o Toto Wolff realmente tá querendo dizer pra gente que ele ficou feliz de ver o Hamilton trocar a Mercedes pela Ferrari, porque isso impediria ele ou a equipe de ir lá e terminar o relacionamento. Como se não fosse o Hamilton que terminou e não ao contrário. Ah, mas tudo bem, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu pra dizer que o Toto Wolff tá com dor de cotovelo? Quem sou eu pra dizer que o Toto Wolff ainda não superou a ida do Hamilton pra Ferrari? E no meio disso tudo, a principal vítima da história não é o Hamilton, não é a Ferrari, não é a Mercedes, não é o Toto Wolff, é o Kimi Antonelli. Porque a gente ficou sabendo que o Toto Wolff iria procurar o Leclerc, iria procurar o Norris, se o Hamilton tivesse avisado que ele iria para a Ferrari, ou que ele estava saindo. E como não deu tempo, só sobrou o Kimi. Então você aí, que é contra o Kimi Antonelli na Mercedes, torça muito para esse garoto, porque esse garoto está numa situação, assim, triste. Eu sou um filho de pais separados. A separação dos meus pais foi excelente. Mas o que está parecendo é que a situação do Kimi é mais ou menos essa. O pai vai para um lado, a mãe Mercedes vai para o outro. E o Kimi Antonelli está lá para assumir a bronca de tudo isso e ficar no meio da situação em que ele não pediu para estar. Então o que a gente pode concluir com isso? Claro, todo piloto tem um prazo de validade, isso é fato, o Hamilton não está longe disso. Mas a forma como pareceu é como se o Hamilton tivesse assim, defasado 100% e não é verdade. E aí apareceu a Ferrari, uma equipe maior, uma equipe mais experiente, uma equipe mais midiática, chamou o Hamilton e disse: eu vou cuidar de você. Você é um piloto bom, você é um piloto que pode agregar para mim. Enquanto a Mercedes já estava pensando em se livrar do Hamilton, a Ferrari olhou para ele com bons olhos e percebeu que tem muita coisa ali para aproveitar, e não só de marketing, mas da famosa acuidade cognitiva, que o talento que o Hamilton tem, que a gente sabe que é presente e ele não perdeu e está muito longe de perder. Ai, gente, todo término de relacionamento é assim. Infelizmente eu nunca passei por isso. Eu espero não passar, nunca ficar com essa dor de cotovelo. Eu acho que eu vou colocar uma trilha sonora um pouco engraçada nesse vídeo, mais leve, que é pra vocês perceberem que de fato é uma dor de cotovelo. O Toto Wolff ainda não superou. Sou fã do Toto Wolff. O Toto Wolff é um cara, um bom empresário, foi ex-piloto, um cara que tem uma história bacana no automobilismo, história bacana na Fórmula 1, vencedor de tudo, mas tá com dor de cotovelo. Quero saber sua opinião sobre isso tudo, comenta aqui embaixo. Se gostou desse vídeo, clica aqui no like e se inscreve de novo. Sim, vou pedir de novo pra ver mais vídeos meus aqui no canal F. Acertei o nome. Primeiro vídeo, acertei o nome. Yes! E eu te vejo no próximo pra falar, claro, de Fórmula 1 e de algumas notícias. E de vez em quando, dor de cotovelo de chefe de equipe também, né? Que é o que tá aparecendo. Beijo pra vocês!